Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Meu
abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém, queridos? Então eu quero começar, irmãos, falando da necessidade da perseverança, de permanecermos firmes, de não nos movermos e não pararmos, não nos movermos para trás e nem pararmos, mas continuarmos essa caminhada de fé, a passos largos quando der, quando não der, a passos pequenos, quando não der, paramos um pouquinho para pedir misericórdia, ganhar forças em Deus e continuar a jornada. Por quê, queridos? Porque vivemos, preste bem atenção no início da pregação, a introdução que eu quero dar. Vivemos no meio de muitas guerras mesmo, e às vezes a gente não está apercebido, não está consciente que estamos vivendo no meio de guerras. E quando não estamos conscientes, somos abatidos, somos presas fáceis, não temos estratégias, não conseguimos ouvir a voz do general. Imagine você estar no meio de uma guerra sem estar consciente dela. Será que é possível? Ou simplesmente não ligar. Você saber que está acontecendo uma guerra, mas você não dá a importância devida. Isso acontece, irmãos, e muito. Nós vivemos guerras políticas, vivemos guerras pela narrativa do que é a verdade, guerras de informação do que é a mentira, guerras ideológicas, vivemos guerras comerciais. Você sabia que nós somos disputados pelas empresas? Empresas brasileiras contra empresas brasileiras. Empresas brasileiras contra empresas chinesas. Existe uma guerra travada para conquistar-nos como clientes, para que nós sejamos fiéis a tais empresas. E muitas vezes nós não estamos apercebidos que estamos no meio dessa guerra. Muitas vezes você é o alvo. Muitas vezes você pode ser um instrumento. E é importante a gente estar atento. Mas essas guerras que eu citei, elas são as menores em comparação a essa que eu vou falar para vocês. A guerra espiritual que nós vivemos. Porque ela se dá no mundo espiritual, no mundo que não é visível aos olhos, então a gente não se atenta a ela, e podemos estar sendo atingidos por dados inflamados a todo momento, e não estamos percebendo. E o curioso, irmão, da guerra, que quando a guerra estoura, todo mundo tem medo da guerra. Olha como é a natureza humana. Todo mundo tem medo da guerra. Então todo mundo fica preocupado. Ai, esse país vai entrar em guerra. Ai, será que vai ter uma guerra civil no Brasil? Ai, será que a Rússia vai entrar em guerra contra a Ucrânia? E de repente estoura essa guerra. E todo mundo ficou apavorado. Passou-se o tempo, a gente começa a se acostumar com a guerra. A gente começa a achar normal. Já estão há 8 meses guerreando lá. Já não afeta tanto a gente. A gente se acostuma. Se os irmãos acompanham um pouco de política internacional, a Síria está em guerra há mais de 9 anos. Antes da pandemia se falava muito da guerra da Síria. O país está destruído. Cidades inteiras.
milhares de crianças órfãs, milhões, não milhares, milhões de refugiados, milhares de mortos. Só que, como a guerra está se prolongando, e se os outros países tentarem interferir, pode causar uma guerra ainda maior, a gente acaba se acostumando. Choca no começo e depois fica normal. Essa é a natureza humana. E existe a guerra das guerras, que está sendo lutada desde que o homem caiu lá no Éden. Desde que o homem se rebelou contra Deus. Desde que o inimigo plantou a semente do mal na humanidade. Mas ela é invisível. E ela já dura há milênios. E por isso a gente não dá importância. Você nasceu no meio dessa guerra. Então para você é normal. Só que não é normal, irmãos. A guerra mata. A guerra, ela traz sofrimento, ela traz dor. Quando você vê um adolescente se suicidando. Quando você vê um pai de família tirando a própria vida, tirando a vida da esposa, tirando a vida dos filhos. Quando você vê as pessoas se matando. Quando você vê o homem rico se corrompendo e roubando mais ainda. E deixando o pobre cada vez na miséria. Isso não é normal. Isso é um sinal, irmãos, que nós estamos no meio de uma guerra travada. Uma guerra séria, uma guerra muito além da nossa capacidade de enxergar. Não fosse a palavra de Deus. É uma guerra pela nossa alma, pelo destino eterno da nossa alma. Minha sobrinha falou essa semana no prédio que ela morava em São Caetano. Uma menina de 16 anos pulou do 7º andar. Toda fome, preste atenção, toda fome, toda injustiça, toda miséria, toda morte que a gente vê todos os dias acontecer, são sinais e são frutos desta guerra invisível. A guerra é espiritual, a guerra é invisível, mas os seus efeitos são visíveis e bem reais. Por isso o apóstolo Paulo, em Efésios, irmãos, texto bem conhecido dos irmãos, eu só quero lembrá-los. Ele diz assim, Efésios 6, 11 e 12: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo, como apóstolo, ele sentia na sua carne, no seu ministério, esse afronte, essa guerra bem de perto, queridos. Mas preste atenção, você não está lutando com qualquer um. Paulo diz que a nossa guerra é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, seres espirituais super poderosos, potestades, principados, poderes deste mundo tenebroso. Está falando de seres espirituais superpoderosos e, portanto, super inteligentes, e, portanto, usando estratégias há milênios para destruir a humanidade, para afastar o homem de Deus.
A gente acha. A gente se acostumou. A gente não dá importância. Mas no mundo espiritual, esses seres estão batalhando pelo destino eterno da sua alma. Porque eles perderam esse privilégio e sentem ódio, sentem raiva, não se conformam e querem nos arrastar junto com ele. E eles têm experiência em fazer isso. Não brinque com isso. Porque eles arrastaram Adão e Eva. Não fosse a misericórdia de Deus. Armaram cilada para Davi, que venceu Golias, o gigante. E Davi caiu num pecado. Quase arruinou toda a sua vida. O diabo é tão ousado, irmãos, que ele tentou o próprio Senhor Jesus. O nosso inimigo é poderoso, é inteligente, é experiente e tem armas que você não tem ideia do que ele usa para nos destruir. Não é o que a gente vê em filme de terror. O diabo não quer te assustar, o diabo não quer te deixar com medinho. Muito pelo contrário, ele quer te deixar confortável. Ele quer te deixar à vontade. Ele não quer te amedrontar. Ele quer tirar o teu medo de você perder a sua salvação. E ele tem muitas estratégias, irmãos. Irmão Ricardo, você quer nos assustar? Não, querido, só estou pregando a verdade e a palavra. Mas para isso, para enfrentar um inimigo tão poderoso, que tem milênios de existência, eu nasci ontem. Como que eu vou enfrentar esse ser que quer a minha alma? Acabei de ler, irmãos, tem uma armadura espiritual. Por isso Paulo fala 2 vezes para a gente se revestir dessa armadura. Nós não cantamos aqui agora, os guerreiros se preparam? Ai, irmãos, eu já estou fugindo da pregação. Ai, irmãos, se a gente escutasse mais o que a gente canta, porque foi cantado aqui que eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar. Você está querendo dizer que você quer ficar cara a cara com o diabo e lutar com ele? É isso mesmo? Você quer estar na frente, no fronte? Se for isso mesmo, parabéns, porque é isso que Deus quer. Só que a gente tem que estar com a armadura. Sem a armadura, você é uma presa fácil. Não tem papai que vai te proteger, não tem pastor que vai te proteger, não tem professor da escola que vai te proteger, não tem influencer que vai te proteger, não tem nada que vai te proteger. Só tem uma coisa que te protege: a armadura de Deus, a palavra do Espírito, o capacete da salvação, o escudo da fé. Não é brincadeira, irmãos, não é brincadeira. Calma, aquieta o teu coração, porque eu tenho boas notícias também. Estamos no meio de uma guerra espiritual, mas vamos olhar para o texto de Hebreus. Por favor, os irmãos olhem. Hebreus 10, versículos 11 ao 13. Diz assim: Ora, todo sacerdote que se apresenta dia
após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra ou à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Essa guerra já foi vencida pelo nosso general, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos lutando uma batalha, mas essa guerra, nós estamos lutando batalhas, mas a guerra já foi vencida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque agora está dizendo que Ele está onde, irmãos? Do lado direito de Deus. Onde está Deus? No seu trono, reinando. E Jesus, do seu lado, ajudando Deus a reinar. E o que Ele está fazendo lá, ajudando Deus a reinar? Só aguardando. É uma questão de tempo, até que todos os seus inimigos fiquem debaixo dos seus pés. A guerra já foi vencida. Aquele que está em Cristo, mais do que vencedor é. Mas então por que há sofrimento? Por que ainda há morte? Por que ainda há injustiça? Irmãos, o planeta, o universo, é o campo de batalha. Nas regiões celestiais, não é isso que foi falado? E se reflete aqui? A guerra está ganha, só que existe ainda muitos focos de resistência. É assim. Você já ganhou a guerra, você neutralizou o poder do inimigo, mas ainda existe muitas pessoas do lado do inimigo, ainda existe muitas trincheiras, muitos focos de resistência, e nós estamos aqui para acabar com esses focos de resistência. E quando o Senhor voltar, Ele vai dar um basta de uma vez, mas nós temos que estar atentos que nós estamos no meio de uma guerra, e não é para desanimar, porque o nosso general já nos deu a vitória e nos deu as ferramentas, que é a armadura espiritual. Mas não podemos perder a noção que estamos no meio de uma guerra. E que o nosso inimigo é poderoso. E que no meio de uma guerra há baixas. Se a gente não vigiar, se a gente não perseverar, a gente pode ser alvo dele. O primeiro inimigo que o Senhor venceu, o diabo. Olha que coisa linda. No começo do seu ministério, eu disse: o diabo é ousado, experiente, inteligente e poderoso. Derrubou Adão, derrubou Eva, pôs todo o planeta que Deus tinha criado debaixo de maldição. Agora ele estava tentando derrubar o Filho de Deus. No começo do seu ministério, no começo, ele sabia que Jesus não poderia chegar até o fim. Eu tenho que tentar derrubá-lo no começo. Jesus se enche do Espírito Santo, vai para o deserto, onde há tentação, e lá Jesus vence ele pela palavra. O segundo inimigo que Jesus venceu foi durante o seu ministério, o mundo. Quanta afronta, quanta injustiça. Mas ele disse para os seus discípulos: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Terceiro inimigo que ele venceu, o pecado. O pecado que trouxe maldição, que nos afastou de Deus. Ele subiu naquela cruz e enfrentou o pecado, a maldição da humanidade toda. E tomou sobre si todos os nossos pecados, abrindo um caminho para nós nos relacionarmos com Deus.
Só que ele pagou um preço. Morreu uma morte indigna, uma morte de amaldiçoados, e foi sepultado. Faltava o último inimigo, a morte. No terceiro dia, ele vence a morte. Versículo 21, irmãos. Versículos 19 até o 22. Tendo, pois, irmãos, confiança, ousadia e intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, nos aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e lavado o corpo com água pura. Irmãos, antes de Cristo vencer essa guerra, havia uma barreira, havia um véu entre nós e o nosso Criador. E era necessário vários sacrifícios diários, vários sacrifícios anuais, muitas cerimônias, muito cuidado, muito respeito. Só que nada disso adiantava. O capítulo de Hebreus diz que era impossível o sangue de animais nos purificar do pecado. Mas Jesus oferece o seu sangue, a sua carne. E aquele véu, aquela barreira que fazia a separação, ela foi removida, irmãos. Quantos milênios, de Adão até Cristo, quantos milênios, quantos anos até isso acontecer? Para o ser humano voltar a ter comunhão livre com o seu Criador, sem a barreira do pecado. Deus sabe da nossa natureza. Não é o pecado que nos afasta de Deus mais. Não, antes era, mas esse problema foi resolvido pelo sangue de Jesus na cruz. É a falta de fé neste sangue, é a falta de humildade, de reconhecer Ele como nosso Salvador. Mas agora não existe mais barreira. Nós que o aceitamos, temos que ter confiança, temos que ter ousadia de se aproximar dEle. Nós vivemos numa sociedade, num mundo que cada dia mais presta culto à personalidade. Hoje existe a profissão influencer. Tem os artistas, tem os cantores, tem os times de futebol, que arrasta milhares, milhões de pessoas, legiões e mais legiões de fãs, em alguns casos fanáticos. As pessoas pagam o que for para poder chegar perto, para poder participar de um evento onde essa pessoa está, onde essa banda está, onde esse grupo está. Quanto mais seguidores essa pessoa tem, mais famosa ela é, mais dinheiro ela ganha, mais poder ela tem. É um verdadeiro culto à personalidade. E as pessoas ficam ansiosas, não dormem, ficam na expectativa de poder chegar perto, conhecer, participar do show, de poder interagir com aquela pessoa na internet.
E quando consegue, é uma explosão de emoção, de alegria. A palavra está falando que nós temos livre acesso ao Deus vivo. A palavra está falando, queridos, que Deus está assim, ó, filho, vem falar comigo. Deixa eu influenciar a sua vida. Eu enviei meu filho para uma guerra. Ele pagou com sangue, ele pagou com vida para que a porta fosse aberta. Você não precisa comprar nenhum ingresso. O preço já foi pago, a porta está escancarada, irmãos. E ele fala que a gente tem que... Versículo, quero ser específico nas palavras. Aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé. Irmãos, a porta está aberta para uma comunhão mais profunda, para uma comunhão mais intensa com o nosso Deus, com o nosso Pai, com o nosso Criador. Porque a gente cultua mais a criatura do que o Criador. Porque a gente dá mais importância a personalidades do que ao nosso Pai Celestial. Simples a explicação, irmãos. Nós estamos numa guerra. E essa falta de sede, essa falta de vontade de se aproximar do Deus vivo, significa que nós estamos sendo bombardeados pelo inimigo. Porque se nós não estivéssemos sendo, a nossa sede de Deus só cresceria. Se a nossa sede de Deus só diminui, e a nossa vontade para as coisas do mundo só aumentam, sendo que a Bíblia diz que quem tem amizade com o mundo constitui-se inimigo de Deus. Isso é um sinal que estamos perdendo a guerra. Irmãos, não podemos nos acostumar, não podemos achar que é normal estar frio, estar sem sede de buscar a Deus. Não podemos achar que é normal estar desanimado. Por isso a urgência, a necessidade de andarmos, de caminharmos, de perseverarmos. Porque quando o inimigo sabe que perdeu a guerra, sabe que uma hora, é questão de tempo, ele vai ter que se retirar, ele vai procurar fazer o maior estrago possível antes que ele perca totalmente. Apesar de termos ganhado, à medida que o tempo passa, a guerra fica mais mortal, mais difícil. E ele vai lançar todas as últimas bombas que ele tem. Devemos nos aproximar de Deus, mas com um coração sincero, com um coração cheio de confiança. O que é um coração sincero, irmãos? É um coração que conversa com Deus, que se abre para Deus. Eu estava aqui, irmãos, por isso que eu falei, eu não me sinto digno de estar aqui. Eu estou pela misericórdia de Deus. Depois disciplina a irmã Cida lá, por favor, pastor Pedrosa. Estou aqui pela misericórdia de Deus e pelo convite dela. Não sei onde ela estava com a cabeça. Vai ser disciplinada, irmã Cida. 6 meses. Eu estava ali, irmãos, e eu pedindo graça, pedindo misericórdia. Você sabe o que Deus falou para mim?
meu filho, você precisa de graça para pregar a minha palavra, é verdade. Mas você precisa mais ainda da minha graça para quando você sair daqui. Você precisa que eu te revista e que eu te fortaleça, principalmente depois que você pregar. E eu sei disso. Eu falei, sim, Senhor, é verdade. Eu sei as minhas limitações, eu sei as minhas fraquezas. Eu sei para onde inclina o meu coração, eu sei onde é o meu ponto fraco. E isso eu ponho diante dele. Eu ponho diante dele, porque ele é o meu Salvador, ele é o meu porto seguro, ele é a minha salvação, ele é a minha rocha, ele é o meu Pai. Se eu não tiver essa confiança, essa segurança, essa intimidade de levar os meus maiores problemas pessoais para Ele, para quem que eu vou levar, irmãos? Por isso, o escritor de Hebreus diz que a gente tem que ter ousadia, intrepidez para entrar, irmãos. A porta está escancarada. Não é pecado que vai te impedir de se aproximar dele. Pelo contrário, ele removeu essa barreira. Só que ele está esperando a gente se chegar a ele. Irmãos, Deus quer nos encher dele, da sua presença, da sua graça, do seu amor, do seu Espírito. Ele não quer que a gente se conforme com o estado que nós estamos. É muito fácil. Ah não, irmão, é porque é o final dos tempos. Ah não, irmão, é por causa disso, é por causa daquilo. E aí a gente vai se conformando. Ah, é porque o diabo está furioso. E vai entrando o conformismo no nosso coração. E a gente para de perseverar. A gente vai largando as armas, a gente tira a armadura, a gente senta. A gente vai murmurar com outro sobre a situação, como se isso fosse resolver, como se isso fosse cessar a guerra. A guerra continua, apenas você ficou mais vulnerável. Com a armadura, a guerra é difícil, sem a armadura, a guerra é impossível. Irmão, nós temos necessidade individual e coletiva, por estarmos numa guerra, de nos apegarmos com firmeza à esperança que confessamos. Versículos 23 a 25 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme, está falando, irmãos, de cada um de nós. A gente tem que segurar aquilo que Deus nos deu com força, com firmeza, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu ouvi uma pregação bem simples semana passada que fala das promessas de Deus. São boas, são infalíveis, são boas, são infalíveis e vai se cumprir no tempo certo. Então nós temos que, versículo 23, guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Agora em grupo, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto quando vedes que o dia se aproxima. Eu vou voltar nesse ponto daqui a pouco. Presta bem atenção. Há uma necessidade de estarmos juntos. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos?
em casa, no dia a dia, eu busco a Deus para me fortalecer. Quando eu estou com os irmãos, seja no templo, seja em outro lugar, seja numa casa, nós estamos nos fortalecendo, edificando um ao outro. Nós precisamos um dos outros, nós precisamos estar unidos, irmãos. Imagine numa guerra, os batalhões não estarem unidos, sob o comando de um general, mas cada um lutar por si próprio. Qual é a chance da gente ganhar? Veja que tem lógica. Numa guerra, a gente forma estratégia e juntos a gente se fortalece. Eu vou voltar nesse ponto. Dos versículos 26 ao 31, há um solene alerta contra a profanação. Vamos ler 26 ao 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou, que pisou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da verdade. Irmãos, nós vamos ler também em Timóteo, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Muitos vão virar as costas para Deus, vão se afastar de Deus deliberadamente. E se nós estamos aqui hoje ouvindo esta palavra, queridos, é porque Deus quer firmar os nossos corações na verdade dEle. Lá no finalzinho fala, nós não somos dos que retrocedemos. Nós somos dos que cremos e avançamos. Mas há um solene alerta dos versículos 26 a 31, queridos. Olha aqueles que foram salvos da escravidão de Faraó, mas caíram no deserto. Olha aqueles que rejeitaram a Cristo na sua geração. O Senhor disse, ou melhor, o apóstolo João, ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Ele foi rejeitado pelos seus. E no julgamento em frente de Pilatos, eles pediram crucificação. E os irmãos sabem o que aconteceu com os judeus. Os irmãos sabem as consequências que eles pagam até hoje por ter rejeitado o Messias. Começou lá no ano 70, um general romano destruiu toda Jerusalém. Tudo. Eles tiveram que se dispersar. Perderam nação, nacionalidade, identidade religiosa. Só voltaram agora, depois de 18, 19 séculos, a ser uma nação. Pagaram um preço caro. Irmãos, na pandemia, nós ficamos aterrorizados. Sim ou não? A maioria, né? Todo mundo em pânico. Começou a notícia na Itália, depois foi para os Estados Unidos, aí chegou aqui. Se você contabilizar, irmãos, em 2, 3 anos, preste bem atenção. Para vocês verem que a palavra de Deus não é brincadeira. E a gente tem que estar atento, que a gente está no meio de uma guerra. Se você for contabilizar, nos Estados Unidos morreu 1 milhão de pessoas, 1 milhão e pouco. O Brasil está em quase 800 mil. Se você for somar, vai dar aí uns 5 a 10 milhões, eu não sei. 2 anos e pouco pelo mundo.
Estou chutando, tá? Vamos pôr de 5 a 10 milhões. Felizmente, é muita gente. Mas a Bíblia diz, quando se encerrar o período da graça, lá em Apocalipse, Deus vai começar a abrir os selos e as taças do juízo de Deus sobre a terra. Sabe o que fala lá, irmãos? 1/3 da população vai morrer na primeira praga, no primeiro selo. Já vai 1/3 de uma vez. A gente não sabe quanto tempo vai demorar essa primeira taça, esse primeiro selo. Pode ser 1 ano, 2, pode ser meses. Só que eu quero chamar a sua atenção que quando o período da graça cessar e o juízo de Deus começar a cair sobre a terra, é 1/3, depois mais 1/3, e depois mais 1/3. 1/3 do que tem, depois mais 1/3 do que sobrou, e depois mais 1/3 do que sobrou. Diz lá que as pessoas vão ficar tão aterrorizadas que vão pedir para os montes se jogarem em cima delas para elas morrerem. O pânico é tão grande, o medo é tão grande do que vai acontecer sobre a terra, que as pessoas vão pedir a morte. Não aguenta o pânico e o pavor. Hoje, semana passada, foi dado que nós temos 8 bilhões de habitantes na terra. Talvez teremos 10 até o juízo de Deus alcançar a terra. Então, na primeira praga, no primeiro selo, serão 3 bilhões de pessoas. Diz que o sangue escorrerá como um rio pelas ruas. Nesse texto de perseverança, irmãos, Hebreus deixa esse alerta. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Não é brincadeira, irmãos. Deus está fazendo o possível e o impossível para salvar o homem. A coisa é tão séria que o seu filho, o seu primogênito, se despiu da sua glória e veio aqui fazer o que a gente não podia. Foi humilhado, foi morto, para mostrar que ele amou o mundo de tal maneira, e todo aquele que crê no seu Filho tem as portas abertas para a vida eterna. Só que quando a porta da arca fecha, vem o dilúvio. No meio de um texto de vitória, ele abre um parênteses para um alerta. Versículos 32, 33 e 34. Ele traz à memória tudo que esses irmãos passaram, perderam os seus bens, sofreram, ajudaram aqueles que passaram por sofrimento. Por que eles aguentaram? Versículos do 22, eu não vou ler por causa do tempo. Versículos do 32 ao 34. Por que eles passaram por tudo isso? Como eles aguentaram? Da onde vinham as forças? Ele fala no finalzinho. Porque eles tinham em mente que o bem, as promessas de Deus eram superiores às coisas passageiras deste mundo. Quando a gente olha para o que Deus tem preparado para nós, as suas promessas eternas, irmãos, isso nos dá força para passar por qualquer coisa nesse mundo. Quando a sua fé está firmada nas promessas eternas, nas promessas vindouras de Deus, você ganha força para enfrentar qualquer batalha, injúria, calúnia, rejeição, sofrimento, privação, perseguição. Mas os seus olhos têm que estar fitos
nas promessas do Senhor. Versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Não é hora de parar, irmãos. Não é hora de parar. Não é hora de desanimar. É hora de nos revestirmos. É hora de nos enchermos. Pelo contrário, é hora de nos enchermos, porque estamos mais perto do que quando começamos. Você vai parar agora, irmão? Depois de tudo que você já passou, depois de tudo que você já viveu, o que vai te derrubar? O que vale mais que você está trocando, está querendo parar, querendo jogar fora? Tudo que Deus já te deu e prometeu e que virá, não é hora da gente parar. É hora de perseverarmos. Há uma necessidade da perseverança. Perseverar para avançar, para não parar, para não desistir. Perseverar individualmente e coletivamente, na busca de uma comunhão maior e mais profunda com Deus. Perseverar para alcançar a promessa. Perseverar para conquistar. Estamos mais perto, irmãos. Uns mais perto que outros. Paulo dizia: eu não sei o que eu quero, eu estou em conflito, eu não sei se eu quero partir e estar com Cristo, porque Paulo tinha um discernimento, ele sabia o que o aguardava, ele sabia que era 1000 vezes, milhares de vezes melhor, ou se a minha estada aqui dá frutos para a igreja. Paulo vivia esse conflito, era esse o conflito de Paulo, é esse que tem que ser o nosso conflito. Isso tem que ocupar a nossa mente. O Senhor Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Perseverar no dicionário: persistir, continuar, ser constante, conservar-se. A igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, o Senhor aparece para eles e elogia. Só que ele diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Você não conservou, não permaneceu no primeiro amor. E parece que, apesar de muitas virtudes, eles estavam conformados. Se não fosse o Senhor abrir os olhos, apontar esse erro, é erro ou não é? É pecado ou não é? É normal? Ah, não, é normal, irmão. É só os 2 primeiros anos, a gente tem aquela paixão por Jesus. Ah, eu me batizo. Ah, eu participo dos jovens. Eu canto. Ah, mas depois, irmão, vou casar. É minha profissão, é minha carreira, é minhas coisas pessoais, é família, é criança. É normal esfriar. É normal estar no meio de uma guerra e achar que é assim mesmo. Só que para o Senhor, o dono da igreja, ele usou essa expressão: tenho, porém, contra ti. Então para ele não é normal, ele está chamando a atenção. Que o Senhor sonde os nossos corações. Que Ele veja se há em nós algum caminho mau. E nos guie pelo caminho eterno. Irmãos, eu quero encerrar. Mas antes eu tenho que passar um ponto muito importante. Porque eu falei que nós estamos numa guerra. E que o nosso inimigo é poderoso. Ele é experiente. Ele está há milênios de ano
fazendo essa guerra. Ele é estrategista, ele não quer te assustar. Eu não falei isso no começo? Nos filmes de terror, depois que eu virei cristão, irmãos, eu parei de assistir filme de terror, sabe por quê? Ah, é porque é pecado? Não, perdeu a graça para mim. Perdeu a graça. Porque eu sei o que é terror de verdade. O diabo não quer te assustar, não quer te pôr medinho. Ai meu Deus, cortou a cabeça, ai meu Deus, cortou o braço. O pessoal fica lá tudo impressionado. Filme de terror não sai disso. É uma freira, é uma criança, é um palhaço. Graças a Deus eu passei dessa fase faz tempo. Larguei as coisas de menino. Você acha que o diabo quer te dar sustinho? Você acha que o diabo é aquilo lá? Na minha época era o Fred Krueger, era o Jason. Quando eu era criança, eu me converti com 17 anos, irmãos. Eu vi que não tem nada a ver. O verdadeiro terror é outra coisa. O verdadeiro terror você não enxerga com os olhos. Ele não quer te assustar. Ele não quer te pôr medo. Ele quer tirar o medo. Ele quer te deixar confortável. Ele quer que você aproveite o melhor da vida, o melhor dos seus anos, da sua juventude. Ele quer te dar muitas coisas. Ele ofereceu para Jesus os reinos deste mundo. Ele quer te dar também sucesso profissional, fama. É isso que ele quer te dar. Sempre foi essa a estratégia dele. Ah, irmãos, filme de terror é fichinha. É fichinha, é coisa de criança, literalmente. Se você tem discernimento do mundo espiritual. E eu quero te mostrar. Me perdoa, pastor, se eu estourar um pouquinho. Eu quero mostrar para os irmãos 2 estratégias que ele está usando. Está causando só 2 por causa do tempo. Mas existem milhares, irmãos, milhares. Só 2. O diabo é o pai da mentira. Ele trabalha com engano, ele trabalha com a mentira, ele trabalha com a confusão. Vamos abrir bem rápido. Timóteo 1, capítulo 4, versículo 1. Timóteo 1, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Alguns virarão as costas para Deus, se afastarão da fé. Por quê? Por obedecerem, baterem continência, sem saber, a espíritos enganadores, travestidos de espírito de luz e a ensino de demônios. E aí não bastasse isso, nossa, Timóteo ficou assustado. Aí Paulo na segunda carta aos Timóteo também, versículo 4. Capítulo 4, segunda carta aos Timóteos, capítulo 4. Conjuro-te, rogo-te, imploro perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda paciência, longanimidade e doutrina, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos seus ouvidos, comichão, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Presta bem atenção, que eu vou falar agora. O diabo, ele usa a mentira, o engano. Na filosofia, nos estudos de história, de sociologia, existem 2 palavras. Uma é falácia. Alguém já ouviu falar? Falácia.
e sofisma. São primas ou irmãs gêmeas. São parecidas. Falácia, raciocínio falso que, entretanto, simula a verdade. Sofisma, argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Vou ler de novo, vocês estão prestando bastante atenção. Então quer dizer que é importante. Falácia, raciocínio falso, que, entretanto, simula a verdade. Sofisma, argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Aqui está uma das maiores e mais poderosas armas do nosso inimigo no reino espiritual. E eu vou mostrar para vocês. É um exemplo, falar igual o pessoal fala nas pegadinhas. É um experimento social, tá? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, sem pensar. Não tem medo de errar, de passar vergonha. É um experimento social. Tudo bem? Sem pensar. Se você concorda, você vai ficar... Deixa eu pensar na pergunta que eu vou fazer. Se você acha que pode, que sim, você levanta a mão. Tudo bem? Se você acha que não, você abaixa a mão. Entenderam, irmãos? Então eu vou fazer perguntas bem rápido. Se você ficar pensando muito, não vai ter graça, não vale a pena. Tá? Não tenha medo de errar, mas eu sou presbítero. Não, isso aqui é um experimento social. Para a gente entender o que é um sofisma, o que é uma falácia na prática. Tá? Então vamos lá. Um homem casado há muitos anos, ele pode amar uma outra mulher casada? Sim ou não? Sim, levanta a mão. Um homem de 35 anos, casado ou solteiro, ele pode amar uma criança de 13 anos? Sim ou não? Levantem a mão, quem acha que sim? Uma mulher solteira ou casada, ela pode amar uma outra mulher solteira ou casada? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, quietinho. Ótimo. Deixa eu ver mais um. Um homem, um adolescente, um jovem, ele pode amar um cavalo, um cachorro, uma cabra? Ótimo, irmãos. Preste bem atenção. Não só pode, como deve. Um homem casado, ele deve amar uma outra mulher que é casada. Eu estou afirmando. Eita, e agora? Um homem, ele não só pode, mas ele deve amar um outro homem. Um homem adulto, ele não só pode, mas ele deve amar uma criança. Um homem, ele não só deve, mas ele não só pode, mas ele deve amar os animais. Primeiro, Deus é amor. Deus ama todos. Segundo, Deus criou e disse que o maior mandamento é amar. Quem disse que a gente está proibido de amar os outros? Então quer dizer que eu só posso amar a minha esposa? É isso? Não, irmãos, porque existe uma falácia, um sofisma na sociedade. Preste atenção, eu não falei em ter relação sexual. Eu falei em amar. Eu perguntei se um homem pode amar um outro homem, se uma mulher pode amar uma outra mulher, se um homem pode amar. E por que ninguém levantou a mão? Porque na sociedade estão introduzindo uma falácia. A Bíblia não proíbe ninguém de amar. É dever amar. Eu tenho que amar uma criança, um animal, uma mulher casada, uma mulher solteira, um outro homem.
Aonde que é proibido amar? Só que está se criando uma falácia e todo mundo está caindo. Estão tomando amor e relação sexual como sinônimos, como se fosse a mesma coisa. E por isso que vocês não levantaram a mão. Quando eu falei amor, vocês estavam pensando em relação sexual. Isso é um sofisma, isso é uma falácia. E todo mundo está caindo. Ah, se eles se amam, não tem problema. Deus é amor, então eu posso amar. Pode. Deus não só não proíbe o amor, como Ele incentiva o amor. O que Deus proíbe são alguns tipos de relações sexuais. São coisas totalmente diferentes. Eu posso ter relação e não amar aquela pessoa. E eu posso amar aquela pessoa e não ter relação. São coisas totalmente distintas. Mas eles querem colar... Eles querem colocar a falácia, o sofisma, de que se eu amo, eu tenho direito de viver e de ter relação sexual com qualquer pessoa, porque o amor está acima de tudo. Verdade, mas amor é uma coisa, relação sexual é outra. Eu tenho que amar a minha mãe, mas a Bíblia me proíbe de ter relações sexuais com a minha mãe. Eu tenho que amar as crianças, os animais, mas a Bíblia me proíbe de ter relação sexual. Então o que a Bíblia proíbe não é de amar, é de ter certas relações sexuais. Certas relações sexuais. Por quê? Deus é contra o amor? Deus é contra o prazer? Não. Foi Ele que nos criou. Quando você come uma manga, quando você come um frango, um salmão, você sente aquele gosto, aquele prazer maravilhoso. Sabe quem fez isso? Foi Deus. Ele poderia ter falado, não, o ser humano vai comer só capim, e está ótimo, igual o boi, ele não vai sentir gosto nenhum. Ele vai ficar comendo e vomitando. Não, Deus fez uma variedade imensa de alimentos, e toda vez que a gente come aquilo nos dá prazer. Deus criou o prazer. Quando você tem relação sexual com a sua esposa, e todo mundo, vamos dizer assim, saudavelmente, psicologicamente falando, quer sentir o prazer sexual, foi Deus quem criou. Foi Deus quem criou. Ele é a favor do amor, da relação sexual, do prazer, mas dentro dos parâmetros. Vocês sabem que o prazer, ele não sendo controlado, ele vira um vício. Ah, eu não quero ter dor, eu não quero sofrer, eu não quero ficar triste. Tá bom, toma morfina. Todo dia toma um pouquinho de morfina, você não vai sentir dor, não vai sentir fome, não vai sentir sede, não vai sentir tristeza. É isso que você quer? Não, irmãos. E além de você não viver mais, você vai ficar dependente daquilo. Vai virar um vício. O seu prazer vai ser a causa do seu sofrimento. E o sofrimento de quem está ao seu arredor. Então, irmãos, primeiro sofisma. Deus é amor. Deus ama as pessoas, quer que nós amemos todos. O que Ele não quer, porque Ele conhece a natureza, Ele sabe que a mesma coisa que Ele criou, o sexo, usado de forma errada, vai trazer sofrimento para você, para os que estão à sua volta. Por isso existem limites. Eu gosto sempre de pensar nesse exemplo aqui, ó. Isso é uma caixa de som. A pessoa que fez é qualificada, ela estudou, usou os melhores materiais para ela ser uma caixa de som. Ah, mas se eu comprei, é minha, e se eu quiser usar ela para subir em cima ou fazer de trave de gol? Você pode, é minha. Só que o que vai acontecer com ela, irmãos? Em pouco tempo vai levar bolada e vai estragar. O ser humano, ele foi feito pelo Criador. O Criador sabe qual é o melhor uso. Aqui está o manual para como se usar o ser humano. Então, por isso Deus pôs vários limites na área sexual. Porque é um prazer, é um poder. Você tem o poder através do sexo de gerar outros seres. E se isso não for feito de uma forma controlada dentro do casamento, uma coisa que seria por prazer, vai trazer dor.
A gente tem vários exemplos na sociedade. A gente tem exemplos na Bíblia. Outro. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Está na Bíblia ou não? Sim. Então eu não preciso ir à igreja. Eu não preciso adorar a Deus num templo, porque Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele me ouve. Hoje tem esse movimento que está crescendo cada vez mais. E aí eles têm infinitos argumentos, irmãos, infinitos argumentos. Só que adorar é uma coisa, congregar é outra. Realmente, para adorar, você não precisa vir num templo. Você pode adorar a Deus no seu serviço, você pode adorar a Deus no deserto, você pode adorar a Deus na sua casa. Adorar é um ato de comunhão, de obediência, de sintonia. Congregar é outra coisa. Então eles estão misturando. Congregar é necessário, o texto disse aqui. Como que vamos lutar uma guerra, cada um por si? Sem estratégia, sem ouvir o cabeça do corpo. Ah, mas eu sou a igreja. Não. Nós somos a igreja. Tá vendo? O sofisma, as armas que o diabo usa e as pessoas... Não, mas Deus não habita em templos feitos por mão humana. E eu sou a igreja. Logo, ó o raciocínio, induzindo ao erro. Logo, eu não preciso dos irmãos. Você não é a igreja. Nós somos a igreja. A igreja é a eclésia, a assembleia, a reunião dos santos. É o conjunto dos santos reunidos fraternalmente, compartilhando a fé que dá existência à igreja. Fui claro, irmãos? O que é um sofisma, o que é uma falácia na prática, como a gente vai... Aí você fala assim, mas eu tenho 43. Os irmãos aqui são um pouquinho mais experientes que eu. Aí eu não vou cair nisso. Não, isso é mentira velha do diabo. Só que as gerações que estão vindo, irmãos, eles caem com tanta facilidade. Não tem estrutura na palavra nenhuma. Eles estão caindo assim, a rodo. Essas doutrinações que são feitas na escola. Esses pregadores que hoje já não têm compromisso com mais nenhum ministério, é Ele e Deus, estão arrastando multidões. Perseverar porque Ele virá. Mais um pouquinho de tempo, irmãos. Aquele que virá não tardará. Mas já fazem 2000 e poucos anos. Pedro já falava isso. Mas a sua vinda está muito longe. Fala, Ele é longânimo. Na verdade, Ele está dando tempo para nós. Ele já está pronto faz tempo, irmãos. Mas pensando em muitos, para que muitos não se percam, Ele mesmo retarda a sua vinda. Porque nós estamos retardando a sua vinda. Se o exército de Deus se colocar de pé e começar a guerrear, proclamar o evangelho como deve-se, a sua vinda vai ser abreviada. Agora, se a gente se conformar, é assim mesmo, é o fim dos tempos, não tenho mais o primeiro amor, aí vai, irmão, vai. Você quer que Deus venha, é isso? Você quer que Deus já entre agora com o juízo dele na terra? Para morrer 1/3 de uma vez, é isso? A gente não está guerreando, não está nem aí com nada, e quer que Ele venha. Porque quando Ele vir, acabou. Acabou a conversa, acabou a argumentação. O Espírito será retirado da terra. Só vai ser os cavaleiros do Apocalipse, os selos, as taças, os ai.
um gemido, irmãos, que a gente não tem ideia. Mas ele virá. Enquanto ele não vem, versículo 38, vamos encerrar. Perdão, irmãos, como eu venho aqui a cada 10 anos, os irmãos vão ter 10 anos para me perdoar pelo tempo. Quando eu voltar aqui, a fúria dos irmãos já cessou. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, a minha alma não tem prazer, não se compraz. Queridos, ele virá, ele está mais perto, e nós podemos abreviar a sua vinda, se a gente tomar posição, colocar armadura, pedir misericórdia, se humilhar. A gente pode, como corpo, como exército, abreviar a sua vinda. Mas enquanto ele não vem, você vai viver pela fé. Você vai se apegar na sua alma com todas as forças. Não é pelo que você está vendo, é pelo que o Espírito fala no seu coração. Não é pelo que está acontecendo no mundo, no Brasil, na Europa. É pelo que a palavra fala no seu coração. Isso tem que ser o norte das suas decisões da sua vida. Você quer igual Tomé, só vou acreditar se eu tocar nele. Aí é fácil, né, irmãos? Aí não precisa de fé. E para finalizar, irmãos, nós não somos daqueles que retrocedemos, mas dos que cremos para a salvação. Eu quero crer que depois da gente ter ouvido um sermãozinho da parte de Deus um pouco duro como esse, é porque Deus nos ama. E Ele nos disciplina porque Ele é Pai. O pai, quando vê o filho um pouquinho fora, ele vai lá, opa! Por mais pequeno que o filho seja, se ele não corrigir, vai crescer torto. A nossa filha Ayla, ela tem 1 aninho, e aí ela começou a andar agora. E ela quer pôr a mão nas coisas, a gente faz assim, ela faz assim também, ela fecha o rosto para nós. Ela já quer bater de frente, fecha a cara, que não está aceitando a coisa. Fala não, ela começa a chorar. Ela já sabe, ela reclama. Mas tem que começar. Porque eu a amo, eu não quero que ela se machuque, eu não quero que ela faça coisas erradas e ache que é normal. E se essa palavra veio, é porque nós somos daqueles que não estamos retrocedendo. Nós somos daqueles que estamos crendo e que Deus vai cumprir a sua palavra em nós. E que essa forma dele trazer essa palavra para nós hoje é uma correção. Meu filho, ouça isso que eu vou encerrar. Filho, não se conforme. Não é normal. Não é normal. Não se conforme. Você é bom nisso, é bom naquilo, eu te elogio nisso, eu te elogio naquilo. Eu tenho visto a sinceridade do seu coração. Porém, uma coisa eu tenho contra ti. Deixaste o primeiro amor. Não nos conformemos, irmãos. Vamos nos humilhar e vamos buscar a face de Deus. Essa palavra já está no meu coração há muito tempo. Até, presta atenção. Tá. Eu entendi a palavra. Presta atenção, irmãos. Não era para vocês essa, veio agora. Já estou com essa palavra no meu coração há muito tempo. É verdade. Eu não sabia que era aqui, veio agora. Presta atenção. Eu entendi, Pai. Eu não posso me conformar, não posso ficar desse jeito. Não é normal esse meu desânimo, essa minha apatia. Não é normal esse meu conformismo com as coisas. Não é normal essa minha falta de sede. Eu entendi, eu me humilho, eu confesso, eu confio no teu perdão, eu estou me abrindo, Pai. Para quê? Senhor, me enche do teu Espírito. Me enche do teu Espírito. Eu não quero sair da tua presença, eu não quero parar de te buscar, até que eu seja cheio do teu Espírito.
E depois que eu for cheio do teu Espírito, continue debaixo da torneira, porque aí você vai começar a transbordar. Ai, que lindo, irmãos. Essa palavra eu já estou no meu coração faz tempo. Você entra debaixo da cachoeira do Espírito. Primeiro esvazia, porque o copo está cheio de sujeira, cheio de sofisma, cheio de conceitos do mundo, cheio de coisa mundana, cheio de adoração à personalidade. Vira o copo assim, ó, e joga toda a sujeira fora, na frente de Deus. Confessa. Pega o copo agora, coloca assim, ó, propósito de oração, debaixo da cachoeira do Espírito. E deixa encher, e deixa encher. Senhor, eu não saio da tua presença enquanto o Senhor não me encher. Eu não vou largar enquanto, igual Jacó falou, enquanto o Senhor não me abençoar. E quando encher, não sai do lugar, irmão. Aí que você não tem que sair, porque Deus quer exatamente que você transborde. Quando você começar a transbordar do Espírito, isso vai para outras pessoas. Aquele que crer em mim, rios de água viva jorrarão de você, de dentro de você. Não é você que vai matar a sua sede, você vai começar a matar a sede dos outros. Esse tem que ser o nosso propósito de vida. Se encher do Espírito Santo até transbordar, e depois que transbordar, levar essa água viva para os outros, e continuar debaixo da cachoeira, para que esse transbordar seja um transbordar constante. Que Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez, perdão, irmãos, pelo tempo.